Oi, meu nome é Julia e hoje eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica, Virilidade no cinema hollywoodiano da Guerra Fria, uma análise da propaganda política, ideológica e expressões de masculinidades da franquia Rambo. Então, o cinema hollywoodiano fortaleceu estigmas, reforçou ideias a partir da propaganda antissoviética e de certas características masculinas propagandistas também, que resistem atualmente. Então, esse trabalho procurou comparar dois filmes da trilogia Rambo e fazer uma análise do discurso das representações masculinas a fim de compreender como essas expressões contribuíram tanto em combates ideológicos quanto nas distintas construções de masculinidades que ainda afetam homens trans, homens negros, homens que expressam masculinidades subalternas e, principalmente, mulheres e toda a comunidade LGBTQI+. Portanto, como preocupação central, o trabalho focou em investigar como o olhar cinematográfico contaminado pelo olhar patriarcal, pelo inconsciente patriarcal que estruturou a forma do cinema e, consequentemente, quais os elementos de uma consciência coletiva sobre o que é ser homem a partir da exaltação de ideais estadunidenses da década de 1980 sobre corpos e discursos extremamente generificados. Então, como metodologia, a pesquisa pautou-se basicamente em análise do discurso, visando compreender textos e signos ideológicos, e na análise comparativa entre os filmes, como ferramenta capaz de montar um eixo onde diferenças e semelhanças se cristalizam e permitem tornar visível a história. Então, os dois filmes selecionados foram o primeiro e o terceiro filme da trilogia original, o primeiro lançado em 1982 e o terceiro em 1988. E textos que basearam principalmente a pesquisa. A Cultura da Mídia, Estudos Culturais e Identidade Política entre o Moderno e o Pós-Moderno, do Kellner. Pois, segundo o autor, as relações entre os textos culturais da mídia de massa moldam identidades, nesse caso, identidade de gênero e concepções ideológicas formadas por determinados países e culturas dominantes. E o texto que foi o principal pilar dessa pesquisa é Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação, da Valesca Zanello, onde eu ressalto os dispositivos de gênero, e, em específico, dispositivos de eficácia e dentro dos dispositivos de eficácia, a eficácia laborativa masculina ligada à expressão de masculinidade e afirmação da masculinidade a partir do labor, do trabalho. Então, foi feita inicialmente a análise comparativa dos corpos dos protagonistas e antagonistas, uma análise de discursos moralistas também, e, por último, uma observação das demonstrações de poder por gestos, como segurar armas, enquadramentos heróicos e subalternos, além das demonstrações de saúde mental e física inabaláveis. Aí chegamos aos resultados, dividido em duas partes. O contexto histórico diegético e não diegético. Entre os achados dessa pesquisa estão as ligações financeiras, ideológicas e políticas de Hollywood com o governo estadunidense da época, principalmente durante o mandato do Ronald Reagan, e o constante maniqueísmo histórico estadunidense sobre eventos da Guerra Fria, como a Guerra do Vietnã e a Operação Ciclone. E o segundo tópico, a falácia espartana e a factualidade histórica, distinções entre filmes e personagens. Nessa parte da pesquisa foram encontradas distinções entre os filmes dessa trilogia, pela linguagem cinematográfica, tanto pelas construções também maniqueístas de heróis e vilões, sendo o primeiro uma propaganda anti-guerra, que mostra o lado de um ex-combatente traumatizado, e o terceiro uma propaganda pró-guerra, o filme construído sob uma visão romantizada de um guerreiro invencível. Vale ressaltar também a conexão entre o estereótipo enganoso do espartano, muito vista no terceiro filme, sendo apenas um homem violento, militarizado, uma figura que foi bastante eternizada também por movimentos extremistas, movimentos fascistas ao longo da história, e o seu paralelo com a Guerra Fria, pois a masculinidade expressada por Rambo nesse terceiro filme é basicamente um paralelo dessa relação, dessa situação. Então, entre os resultados imagéticos, comparando o primeiro e o terceiro filme, foram encontradas essas distinções, né? No primeiro, um homem que sofre, que chora, que sente dor, e no terceiro, um homem que suprime tudo isso, a imagem extremamente contrastada, enquanto no primeiro tem uma imagem mais crua, mostrando mais a realidade dura. Enfim, vilões e heróis no terceiro filme, que é bem mais uma construção bem mais maniqueísta. E nas considerações finais, a partir da análise foi possível observar os resultados do soft power que esses produtos hollywoodianos tiveram durante a Guerra Fria e que ainda vigoram atualmente. Nesse sentido, a pesquisa compreende a importância do debate sobre o tema, pois certos padrões de expressão de gênero expostos em produtos comunicacionais de massa ainda revelam suas sequelas. E assim é importante compreender também que a cultura veiculada pela mídia não pode ser simplesmente rejeitada como um instrumento banal da ideologia dominante.
Obrigada.